canal Vamos Que Vamos Rocha TV News traz essa nota de esclarecimento. Os pensamentos falados, narrados e as opiniões aqui formadas e ditas são de opinião do seu autor e do seu produtor. Cada um tem o seu pensamento, a sua narrativa, a sua maneira de pensar, de falar e se demonstrar. Se o seu pensamento é igual ao meu, amém. Se não for, tire as suas próprias conclusões. Que Deus abençoe e vamos pro vídeo. Complexo do Alemão. Complexo da Penha. Rio de Janeiro, conhecida como a cidade maravilhosa. Até quando? Muitos lembram do Rio de Janeiro pelas suas belezas, outros lembram pela sua violência. Chega a 121 o número de mortos durante a mega operação policial realizada na terça-feira, 28 de outubro, nos complexos da Penha e do Alemão, zona norte do Rio de Janeiro. Entre as vítimas estão 4 policiais, 2 civis e 2 militares, que participavam da ação. A mega operação, batizada de Contenção, foi considerada uma das maiores já realizadas no estado, que aumenta gradativamente, dia após dia, sufocando, causando terror, angústia, medo, opressão à população daquela cidade. Mas muitas das vezes você, se for um turista, você lembra do Rio de Janeiro pelas suas belezas, até você cair em uma cilada ou em uma armadilha. Mas você prefere pensar e lembrar do Rio de Janeiro quando você lembra da praia de Copacabana. A praia de Copacabana, com as suas águas resplandecentes, a sua limpeza e a sua beleza. Ou por que não falar da praia de Ipanema? Você já ouviu falar? Que linda praia! Ou a Barra da Tijuca, ou o Leblon, Praia do Recreio, Cristo Redentor, Pão de Açúcar, ou do velho e querido Maracanã. Está situado no Rio de Janeiro. Quando você atravessa aquela linda ponte, você já observa ele ao canto. Mas a pergunta que não quer calar: o que é realmente o Rio de Janeiro? Que cidade é essa? Que capital é essa? Rio de Janeiro, conhecido como Cidade Maravilhosa, o Rio de Janeiro ele foi fundado no ano de 1565 por Estácio de Sá. 1565 por Estácio de Sá, capitão português. São Sebastião do Rio de Janeiro era mais conhecido. A capital, a cidade, tem hoje 460 anos da sua existência, da sua fundação. Ela comemora a data do seu aniversário, do seu nascimento, dia 1º de março. Você está conhecendo um pouco sobre o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma população estimada de 6.730.729 habitantes, segundo o censo do IBGE. 6.730.729 habitantes. Em outras palavras, os outros registros diz 6.211.223 habitantes. Olhando assim e falando, como tem sido a política com esta cidade, com essa capital tão grande, com essa população enorme? Como que o governo tem feito para sustentar, dar sustentabilidade, estudos,
educação e fazer essa cidade fluir, andar, locomover. Fala pessoal, o governador Cláudio Castro aqui. É o seguinte, eu já venho falando aqui como o Rio de Janeiro vem crescendo, como o Rio de Janeiro vem tomando outros contornos quando a gente fala em desenvolvimento econômico. E eu queria trazer dados aqui para vocês. Só nos 8 primeiros meses desse ano, mais de 81 mil vagas de emprego, ou seja, postos de trabalho. Sendo que desses, mais de 16 mil foram só no mês de agosto. E não é só isso não. Mais uma vez, batemos o recorde, gente, de novos negócios, novas empresas. De janeiro a setembro, mais de 65 mil novas empresas. Então, vamos continuar trabalhando muito, porque esse é o Rio de Janeiro que a gente quer ver. O Rio que cresce, o Rio que se desenvolve e o Rio das oportunidades. E a repercussão disso tudo está na mídia, está na TV. O Rio de Janeiro tem a população do seu estado total de 17.223.547 pessoas ou habitantes. É muita gente. 17.223.547 habitantes. É o que está registrado no último censo. Eu, particularmente, eu já morei no Rio de Janeiro por um ano. Já tive a oportunidade de estar no Rio de Janeiro por mais de 30 vezes. Conheço um pouco daquela cidade. Foi por isso que eu disse para você que, na minha opinião, o Rio de Janeiro é uma das capitais ou cidade mais linda e maravilhosa realmente do nosso Brasil, ou quem sabe do mundo. Você que já passou ou que já esteve no Rio de Janeiro, você sabe que eu estou falando a pura verdade. Mas o Rio de Janeiro está querendo ser lembrado pelo quê e por quê? Às vezes a gente coloca na balança e não sabe retratar e qual peso pesa maior em relação a isso. Se é a boniteza, as formosuras da cidade ou a violência que cresce dia após dia, colocando a população daquela cidade oprimidas, presas, com medo de sair de casa para trabalhar e não voltar no final da tarde. Como que os governantes têm olhado para o Rio de Janeiro? Como que os policiais têm elaborado os seus planos para poder fazer com que essa cidade fique cada dia em total segurança? Eu, particularmente, eu já morei no Rio de Janeiro. Eu conheço um pouco do Rio de Janeiro. Eu morava ali em Jacarepaguá, perto do autódromo, perto do Rio Centro. Você já ouviu falar? Rio de Janeiro. Eu era zelador de um apartamento ali, de um complexo de apartamento, que tinha 168 apartamentos, ali perto da Rede Globo, do Projac. Muitas pessoas que trabalhavam na Rede Globo residiam naqueles apartamentos, como o Edson, que cuidava da parte de compra e de administração ali do Projac na Rede Globo, que cuidava dos materiais de limpeza da Rede Globo. Também ali morava o Renato, que era câmera de novelas e de esportes, e o Rogério, que na época era um câmera oficial do antigo Domingão do Faustão. Então eu conheço um pouco o Rio de Janeiro. Trabalhei ali. Mas o que me levou eu sair, eu deixar, eu abandonar, eu mudar do Rio de Janeiro, foi exatamente
a violência. Uma determinada feita eu estava indo para o trabalho e quando o carro estava parado no sinal de trânsito, chegou-se dois meliantes, assaltantes, bandidos, em uma moto e fez um arrastão ali no ponto de ônibus. E eu vi, presenciei, não pelo jornal ou pela imprensa, eu vi pessoalmente ele pegando-se a bolsa de um trabalhador, pegando-se o celular de um trabalhador. Naquela bolsa estava a marmita do trabalhador. Ele pediu a aliança e a carteira. E mesmo aquele moço entregando para ele, e joelhou-se pela sua vida, clamando, pedindo, intercedendo pela sua vida. Aqueles meliantes, eles não tiveram dó, eles não tiveram compaixão, eles não fizeram nenhuma retratação, simplesmente eles pegaram a sua arma e deu-se contra a vida daquele pai de família e daquele trabalhador, que praticamente caiu-se ali de joelho naquele ponto, porque eu parei o carro mais na frente e fui lá para poder ver aquela cena. Não estou aqui usando de sensacionalismo ou de emoção. Eu te confesso que as lágrimas brotou nos meus olhos na hora que eu vi aquela cena e no momento em que abriu a bolsa daquele cidadão. Porque eles levaram a carteira, levaram a aliança, levaram o celular, mas quando eles viram que era a marmita que estava ali dentro da bolsa, eles jogaram a bolsa no chão. Aquilo ali começou a fazer o meu coração ficar apertado, preocupado, com medo, temeroso. E eu comecei a pensar se eu ia continuar ou não naquela cidade. Outra coisa que me chamou bastante a atenção, que eu quero dividir com vocês, foi o dia que eu morava no segundo andar e quando eu cheguei do trabalho, tomei um banho, ouvi um barulho lá embaixo e resolvi olhar da janela. Ia-se 4 traficantes, exatamente isso, fortemente armados. E um homem na frente chorando e pedindo clemência e misericórdia, porque ele estava sendo jogado para fora da sua casa. A sua esposa vinha atrás com seus filhos, pedindo que deixasse o seu esposo em paz, e eles falavam: eu não quero você mais aqui no bairro, porque você está entregando nós, e você dá graças ao Deus lá por você sair vivo. Você já imaginou, você já pensou o que é você ver um pai de família saindo escorraçado do seu bairro, da sua casa, da sua família, e não saber que possa voltar ou não? E naquela hora eu entrei para dentro e disse: chegou a hora de eu sair daqui. Porque se isso vier a acontecer comigo, eu não sei qual vai ser a minha reação. E foi aí que eu tomei a decisão de sair do Rio de Janeiro e voltar para o Espírito Santo novamente. Por isso que eu digo que eu conheço um pouco o Rio de Janeiro. E quando a notícia correu ali, o porquê que estava fazendo aquilo ali com aquele pai de família, foi ele que ordenou e nós temos que cumprir. Era um chefe, era um líder que mandava e governava todos aqueles bairros, todos aqueles complexos. Agora você começa a entender como funciona? O Rio de Janeiro tem aproximadamente 1.724 favelas e comunidades. Você não ouviu errado. 1.724 favelas e comunidades, segundo o IBGE. E dessas 1.724,
813 estão localizados no município do Rio de Janeiro. Você já imaginou o que é ter policiamento para policiar, fazer um mapa de 830 favelas de comunidades que estão localizadas ali no Rio de Janeiro? É muita gente. O Estado tem que ser um Estado forte, uma polícia forte, federal, BOP, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil, metropolitanos. É verdade ou não? Gente, a situação é realmente perigosa e revoltante. Você ter 813 favelas e comunidades para você gerenciar, qual tem sido a política desses governos em relação a isso? E entre essas comunidades e favela está o complexo da Penha e o complexo do Alemão, onde aconteceu. Agora você está começando a me entender? Você está começando a me entender e me compreender? Aonde está situado, localizado o complexo da Penha e do Alemão, onde aconteceu a operação policial no dia 28 de outubro de 2025, complexo da Penha e do Alemão. Fica na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, aonde a Polícia Civil e Militar do Rio de Janeiro fizeram até agora a operação contenção, ou a mega operação no complexo do Alemão e no complexo da Penha. Foi a mais letal da história do Rio de Janeiro até agora, com mais de 119 mortes, sendo 115 suspeitos e 4 policiais. Este é o número que está na imprensa, na mídia, nas revistas e nos jornais. 119 pessoas perderam a sua vida no complexo da Penha e no complexo do Alemão. Entre esses 115 suspeitos e 4 policiais. Gente, presta atenção. Vocês viram ali o tanto de jovem que perdeu a sua vida? Aquilo ali era seres humanos? Você observou o que realmente aconteceu ali? A Polícia do Estado do Rio de Janeiro diz que essa operação ela tinha sido já programada há mais de um ano. Mais de um ano de observação, de pesquisa e de estudos para poder entrar naqueles complexos perigosos da Penha e do Alemão. Foi mais de um ano de estudo para aquela operação, entre aspas, não dar errada, ser bem sucedida. Você analisou isso? E depois de 60 dias, que ele já estava com um plano elaborado, projetados, eles decidiram entrar na favela. Moral da história: aconteceu-se que a operação vazou. Não, você não entendeu errado, eu vou repetir. A operação policial que ia acontecer na Penha e no Alemão vazou.
essa é uma opinião e questão de opinião não se discute, cada um tem a sua. Como que vazou? Será que a polícia tem uma pista de como vazou? Ou a comunidade, ou a sociedade, os representantes, os governos, tem aí o porquê que vazou? Eu tenho a minha opinião. Essa é a minha opinião. Eu acho que essa operação não vazou por acaso. Exatamente isso que você está ouvindo. Ela não vazou por acaso. Ela vazou intencionalmente. Para quê, Rocha? Para que aqueles, entre aspas, meliantes, bandidos ou traficantes, deixasse a comunidade, tirasse a comunidade da linha de tiros. Você entendeu agora? Porque eles achavam que a polícia, que o BOPE, a polícia civil e a polícia militar, ela não subiria o morro e eles atiraria lá de cima do morro para baixo. Você está me entendendo ou não? Mas quando eles subiram o morro, devido a esse 1 ano de estudo e esses 60 dias de programação e essa vazação dessa informação, creio eu que lá em cima do morro já tinha policiais, sim, do BOPE, civil. Você está me entendendo agora? Já estava na espera, na espreita, já estava esperando o momento. E eles, entre aspas, caíram. Você entendeu agora? Alguém disse, vai invadir o morro amanhã, tantas horas, aproximadamente tantos policiais. E saiu aquela turma de meliantes em direção ao morro. Mas eles não iriam invadir. Eles já tinham invadido. Ele já estava lá em cima. Ele já estava observando por drones, por imagens potentes. E quando aqueles meliantes chegaram ali em cima do morro, que houve-se o verdadeiro confronto. Foi por isso que a maioria dos corpos foi localizada lá no morro, lá em cima, porque foi o maior confronto. Agora a pergunta que não quer calar é essa. Você imagina se isso tivesse acontecido dentro da comunidade, nas ruas da comunidade, perto das casas, perto dos moradores, trabalhadores? Quantas pessoas mais teria perdido a sua vida? Seria um número muito maior entre pai de família, trabalhadores, crianças, mulheres, idosos. Então a polícia fez uma estratégia e os meliantes, entre aspas, que se dizia espertos, acabou caindo nessa cilada, se possamos dizer assim, onde eles foram encurralados, cercados, mapeados e, desculpa a expressão, mortos. E entre esses 119, 4 policiais que estavam no exercício da sua profissão, trabalhando honestamente, também, infelizmente, perderam a sua vida neste confronto. Quantas famílias chorando? Pô, Deus, fechou. Mamãe. É isso aí. Não tá aí, dá licença. Pela trás,
Por causa do peso, né? Ela leva e ela entra. Tem que deixar a porta aqui, ó. Quantos corpos para isso caindo? Quantas esposas chorando? Quantos maridos chorando? Quantos filhos chorando? Quantos pais e mães chorando de ver aquele corpo, aqueles corpos ali no chão? Você viu aí as imagens? Gente, às vezes a gente vê isso fora do Brasil, como aconteceu lá em Israel, em Gaza, e a gente fica aterrorizados. Agora você imagina isso está acontecendo aqui perto de nós, na nossa cidade, no nosso Brasil, na capital maravilhosa, Rio de Janeiro. Eu quero aqui abrir um parênteses e pedir para que Deus possa confortar todas essas famílias, todas, principalmente a família dos 4 policiais que perderam as suas vidas no exercício da sua profissão para defender a população e a sociedade do Rio de Janeiro. Neste maior confronto do Rio de Janeiro até agora, superando o maior massacre antes, que era do Carandiru, aonde morreram 111 detentos. Se tornou a maior ou não? Na época do Carandiru, que eles invadiram ali, 111 perderam a sua vida e estavam ali dentro. Agora soma 111, vamos colocar só aí com 119. Quantas pessoas perderam a vida no confronto? E a pergunta que não quer calar é: cidade maravilhosa mesmo? Tem certeza que os turistas podem ter confiança de poder assistir um jogo no Maracanã? Tomar um banho de praia em Copacabana? Conhecer o Copacabana Palace, o Pão de Açúcar? Será que o Pão de Açúcar tem sido Pão de Açúcar mesmo? Ofel, Margot, dor, angústia, lágrima. Aquela imagem do Cristo Redentor de braços abertos, será que não tem protegido o Rio de Janeiro? De repente é porque foi o homem que criou, que formou. Então superou o massacre do Carandiru, onde 111 detentos morreram no maior massacre do Carandiru no ano de 1992. Sendo que esta operação agora já chegou aos números de 119 mortes. Você está me entendendo? Você está ligado no que eu estou falando? Então o canal Vamos Que Vamos Rocha News vem pedir a Deus humildemente que possa confortar o coração dessas famílias, desses honrados, bravos defensores policiais que perderam a sua vida neste confronto por nome de... O primeiro policial que perdeu a sua vida é o sargento do BOPE, Cleiton Serafim Gonçalves. Que Deus possa confortar esta família. Cleiton Serafim Gonçalves. O segundo é Heber Carvalho da Fonseca, do BOPE. E os policiais civis Marcos Vinícius Cardoso de Carvalho. E o quarto é o Rodrigo Veloso Cabral. Foi os guerreiros, sim, valentes. Pena que não vão receber medalhas ou troféus. Mas creio eu que mesmo no momento de dor, a sua família vai lembrar que esses heróis perderam a sua vida tentando salvar outras vidas, tentando colocar o Rio de Janeiro em uma ordem perfeita, em total segurança. Então que Deus possa confortar o coração dessas famílias. Eu acho, o meu pensamento é que falta políticas públicas, um estudo detalhado das favelas e das comunidades. Falta oportunidade, igualdade social. É verdade ou não? Analisa para você ver. Esta falta de oportunidade,
tem colaborado e tem sido um mal maior para estes acontecimentos e essas crueldades nessas favelas e comunidades do Rio de Janeiro. Falta igualdade, oportunidade, saneamento básico, escola mais completa, lazer, cursos de capacitação, para que as mentes e a cabeça desse jovem se mantenha ocupada, pelo menos durante o dia. Porque já diz o ditado que mente vazia é oficina de Satanás. A pessoa fica ali sem fazer nada, da sala para a cozinha, da cozinha para a sala, e o inimigo começa a colocar coisas na cabeça dessa pessoa. É um desejo de possuir, desejo de conquistar, desejo de obter sucesso, fama, dinheiro, poder, status. Estão levando muitos jovens para a criminalidade e para a morte e para a cadeia todos os dias. Que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil, do nosso povo, do Rio de Janeiro, do Complexo, do Alemão e da Penha. Que Deus possa colocar o seu anjo ali e vir a proteger aquelas famílias, aqueles pais de família trabalhador que saem às 3 da manhã para granjear e ganhar o pão, e mesmo lá no seu trabalho eles ainda ficam preocupados com a sua família que ficou em casa. Quantos que faz uma oração e diz: Senhor, me guarde na minha ida e na minha volta, mas todos os dias tem tiroteios. Imagina o telefone daquele homem trabalhando ali, o pai de família trabalhando, e a esposa liga: olha, está acontecendo um tiroteio aqui no nosso bairro, na nossa rua. Como que esse homem trabalha, gente? E muitas das vezes ele não ganha o suficiente para tirar a sua família daquela comunidade, levar para um lugar melhor. Você está me entendendo? É por isso. Mas que Deus possa confortar o coração dessas famílias. Infelizmente, esses jovens que perderam as suas vidas, eles não voltam mais. E desculpa a expressão, eles perderam 2 vidas. Porque a maioria que estava naquela troca de tiro contra os policiais, eles não se arrependeram e reconheceram o seu erro, e reconheceram que somente Jesus é o Salvador, e infelizmente perderam a sua vida 2 vezes. Você sabe o que eu estou falando, não só a terrena, mas a celestial também. Mas eu peço a Deus que dê o tempo daqueles 4 policiais que perderam a sua vida, eles ter reconciliado com Deus e pedido perdão, para que eles ganhem o direito de vida eterna e que a sua família possa encontrar com eles no céu naquele dia. Esse foi o meu raciocínio, o meu pensamento, a minha colocação em relação a esses acontecimentos que aconteceu ali no Rio de Janeiro, na Penha e no Complexo do Alemão. Analisa e veja. Vamos continuarmos em oração e pedir a Deus que nos proteja. E para finalizar, essa violência ela não está só no Rio de Janeiro. Ela tem invadido não só o Rio de Janeiro, ela tem invadido também as comunidades, os municípios, as roças, os povoados. Não está tendo mais lugar de paz, de tranquilidade. A gente não sabe para onde ir ou para onde correr, aonde pedir socorro mais. Antigamente poderíamos ir para uma roça, mas as pessoas que estão na roça estão preocupados. Qualquer movimento, qualquer barulho que acontece lá no escuro, o coração do pai de família fica na boca. É verdade ou não, gente? Não sabe se é o gado, se é o cachorro, se é o gato, ou se é o meliante, o assaltante, que muitas das vezes, além de tirar o sustento, de roubar, de lesar, ainda tira a vida do pai de família.
ou faz coisas maiores com as filhas e com a esposa deste povo, na frente do esposo, dos noivos, dos namorados. Que Deus possa dar sabedoria aos governantes, que eles possam criar uma política de segurança, que possa trazer proteção e paz à nossa sociedade. É o que deseja o canal Vamos Que Vamos Rocha News. E que Deus continue abençoando todos os moradores do Brasil, do Rio de Janeiro, do Complexo da Penha e do Complexo do Alemão. Até a próxima notícia, permitindo Deus, e que Deus continue abençoando.